Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia! Quem vos fala é o professor Fábio Machado e hoje estarei com os irmãos para expor do Salmo 135 até o Salmo 140. No Salmo 135 vai trazer louvores a Deus. O autor e a ocasião do Salmo 135 são desconhecidos, mas é bastante provável que tenha sido escrito no período pós-exílico. Nos versículos 1 e 2, nós temos um chamado ao louvor. E nos versículos de 3 a 18, nós temos os motivos para o louvor. No verso 3, o motivo é o caráter de Deus. No verso 4, a escolha de Deus por Jacó. Nos versos 5 a 7, a soberania de Deus na criação. Nos versos de 8 a 12, temos o livramento de Deus para com Israel. Nos versos de 13 a 18, nós temos a natureza singular de Deus. E, finalmente, dos versos 19 ao 21 do Salmo 135, nós temos uma oração final. O Salmo 136 vai falar da misericórdia de Deus. Esse salmo, extremamente parecido com o que nós acabamos de expor, com o 135, encerra o grande Halel. Diferente de outros, o Salmo 136 usa o refrão, porque a sua misericórdia dura para sempre. Depois de cada estrofe, talvez recitado pelo povo na adoração responsiva, o autor e a ocasião permanecem desconhecidos. Nos versos 1 ao 3, nós temos o chamado ao louvor. Dos versos 4 ao 22, nós temos os motivos para o louvor. Dos versos 4 a 9, temos o motivo da criação de Deus. Dos versos 10 ao 15, o motivo é o livramento concedido por Deus. E dos versos 16 a 22, o motivo é o cuidado e a consideração de Deus. Finalmente, dos versículos 23 a 26, nós temos o louvor final. O Salmo 137 vai falar de saudades da pátria. É claramente um salmo sobre o cativeiro de Judá na Babilônia. Seu autor e data são desconhecidos. Os versos de 1 a 4 vão apresentar os lamentos. Os versos de 5 a 6 vão expor as condições. E finalmente, do verso 7 ao 9, vão aí ser apresentadas as imprecações, ou seja, orações que pedem para que o Senhor vingue, para que o Senhor faça justiça. O Salmo 138 tem como tema dar graças a Deus por sua fidelidade. É um salmo de Davi. Aliás, os próximos 8 salmos foram escritos por Davi, que vai do Salmo 138 até o 145, e representam sua última participação no saltério. A ocasião desses salmos é desconhecida, mas é possível que Davi os tenha escrito em resposta à aliança que Deus fez com ele. Nos versos 1 a 3, nós temos o louvor individual de Davi. Nos versos 4 a 5, o louvor internacional, que vai falar dos reis da terra. Dos versos 6 ao 8, vai falar do louvor invencível. O Salmo 139 vai falar da onisciência e da onipotência de Deus. Esse salmo
intensamente pessoal de Davi, expressa sua admiração diante do fato de que Deus o conhecia, até mesmo nos mínimos detalhes. Pode ser que Davi tenha se lembrado das palavras do Senhor, lá quando o chamou, quando Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o novo rei, né? Deus não vê como vê o homem, Deus vê para o coração. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7. A ocasião exata desse salmo, ela é desconhecida. Dos versos 1 ao 6, Davi vai apresentar a onisciência de Deus. Dos versos 7 a 12, a onipresença de Deus. Dos versículos 13 a 18, Davi vai enfatizar a onipotência de Deus. E finalmente, nos versos de 19 a 24, Davi vai expor a sua submissão. O Salmo 140, como nós já vimos, é de autoria de Davi, mas as circunstâncias são desconhecidas. Esse salmo é parecido com os do início do saltério, que apresentam a queixa, a oração e a confiante esperança de alívio. Os versos 1 a 5 vão falar a respeito de Davi. Do verso 1 ao 3, vamos ter a oração, a expressão de Davi pedindo livramento. Dos versos 4 a 5, vemos Davi pedindo proteção. Dos versos 6 a 11, Davi vai falar a respeito dos seus inimigos. Dos versos 6 a 8, ele pede a Deus que os detenha, que os segure. E dos versos 9 a 11, Davi vai pedir que Deus castigue, que puna seus inimigos. Finalmente, dos versos 12 a 13, Davi vai falar a respeito de Deus. O verso 12 ele fala: sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos renderão graças ao teu nome e os retos habitarão na tua presença. E assim, amados, terminamos a exposição do dia de hoje. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o Salmo de número 139, que é um salmo muito conhecido de todos e é um salmo muito profundo que Davi deixou para nós. Os versos 23 e 24 do Salmo 139, o 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amados, nós estamos aí quase no meio das Escrituras, Passamos aí do meio do ano. E quando nós pensamos em tudo aquilo que nós já lemos, tudo aquilo que nós já ouvimos, tudo aquilo que nós já aprendemos de Deus nesses 6 meses de exposições, tudo que nós meditamos, nós podemos entender que, primeiro, nós recebemos muitas orientações, nós recebemos muitas instruções daquilo que agrada e daquilo que desagrada a Deus. Já tivemos muitas meditações. E nós precisamos entender que, aos olhos de Deus, nós, a cada dia que nós vivemos sobre essa terra, que Deus nos dá a graça de podermos interagir, na nossa família, com os nossos irmãos, com a nossa igreja,
é motivo para nós crescermos. Nesses 6 meses que se passaram, diante de todos os textos bíblicos que nós lemos, esses textos, em teoria, já deveriam ter feito efeito em nós e gerado algumas mudanças de atitudes. E quando nós olhamos para esse texto, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se em mim algum caminho é mau, e imediatamente a oração já muda para que Deus guie pelo caminho eterno. Então nós precisamos ter compreensão de que, da mesma forma que Paulo fala, lá na primeira carta aos Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa avaliação, todo cristão tem que ter em mente, tem que ter consciência que Davi tinha, que nada que nós pensamos, nada que passa pela nossa cabeça, Deus desconhece. Deus sabe todas as coisas, a todo instante, a todo momento. Então nós, cristãos, precisamos ter consciência disso, que Deus está o tempo todo sabendo aquilo que passa sobre a nossa mente, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós especulamos, as nossas justificativas ou não. Mas ter esse temor de levar os nossos pensamentos cativo à palavra de Deus. Que a nossa mente possa ser cativa à palavra de Deus. Que Deus possa nos sondar e, se houver algum caminho mau, que essa gloriosa palavra faça a diferença para que eu adeque, para que eu mude, para que eu de fato escolha o caminho que Deus tem para mim. Então que nós, da mesma forma que Davi, nunca percamos a consciência, como diz ele no verso 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me assento e quando eu me levanto, e de longe, penetra nos meus pensamentos. No verso 4 ele vai dizer que a palavra não chegou na língua e o Senhor já sabia o que ele ia falar. Que nós possamos não perder isso de mente. Que tenhamos um santo temor a Deus e estejamos o tempo todo atentos àquilo que ele tem falado para que nós possamos nos adequar, tornarmos cristãos melhores. Estamos no meio do ano. Somos cristãos melhores do que éramos no começo do ano? E qual é o nosso propósito até dezembro? Sermos cristãos melhores ainda. Queridos, que não percamos nunca isso da nossa mente. O nosso objetivo é nos tornarmos sempre melhores servos. Que Deus os abençoe, vos dê um domingo abençoado e até amanhã, se Deus quiser.